Apêndice número 35. 83ª nota. Abre aspas. Dias depois da visita de Strange ao rei, um grupo de amigos e admiradores de Mr. Norrell se reuniu na biblioteca da Praça Hanover com o propósito de apreciar um novo retrato dos dois magos pintados por Mr. Lawrence. Fecha aspas. Esse retrato, agora perdido, esteve pendurado na biblioteca de Mr. Norrell de novembro de 1814 até o verão do ano seguinte, quando foi retirado. Desde então não foi visto. O trecho a seguir, extraído de um volume de memórias, descreve as dificuldades que Mr. Lawrence, posteriormente Sir Thomas Lawrence, encontrou para pintar o retrato. É também interessante por lançar luz sobre a relação entre Norrell e Strange no fim de 1814. Ao que parece, a despeito das muitas provocações, Strange ainda se esforçava para tolerar com paciência o mago mais velho e incentivar outros a fazerem o mesmo. Abre aspas. Os dois magos passaram para o quadro na biblioteca de Mr. Norrell. Fecha aspas. Mr. Lawrence achou Mr. Strange um homem muito aprazível e a parte de Strange do retrato avançou muito bem. Mr. Norrell, por seu turno, mostrava-se muito inquieto desde o início. Mudava de posição na cadeira e esticava o pescoço a todo instante, como se tentando vislumbrar as mãos de Mr. Lawrence. Um esforço vão, pois o cavalete se achava entre eles. Mr. Lawrence deduziu que Mr. Norrell deveria estar apreensivo com o quadro e lhe assegurou que tudo corria bem. O pintor acrescentou que Mr. Norrell poderia olhar se desejasse, mas isso em nada contribuiu para debelar o desassossego de Mr. Norrell. Súbito, Mr. Norrell dirigiu-se a Mr. Strange, que estava na sala a escrever uma carta a um dos ministros. Mr. Strange, sinto uma corrente de ar. Creio que aquela janela atrás de Mr. Lawrence está aberta. Por favor, Mr. Strange, veja se está aberta. Sem erguer os olhos, Strange retrucou. Não, a janela não está aberta. O senhor está enganado. Alguns minutos depois, Mr. Norrell pensou ter ouvido um vendedor de pastelões na praça e pediu a Mr. Strange que fosse à janela espiar. Porém, mais uma vez, ele se recusou. A seguir foi a carruagem de uma duquesa que Mr. Norrell ouviu. Pensou em tudo o que pôde para fazer Mr. Strange ir à janela, mas ele não foi. E isso era muito peculiar e Mr. Lawrence começou a desconfiar que a agitação de Mr. Norrell tinha a ver com correntes de ar, vendedores de pastelões ou duquesas imaginárias. Mr. Lawrence começou a desconfiar que a agitação de Mr. Norrell nada tinha a ver com correntes de ar, vendedores de pastelões ou duquesas imaginárias, e sim com o quadro. Portanto, quando Mr. Norrell se ausentou da sala, Mr. Lawrence perguntou a Mr. Strange qual era o problema. De início, ele asseverou que nada havia de errado, mas como Mr. Lawrence estava resolvido a descobrir a verdade, insistiu com Mr. Strange. Com um suspiro, o mago disse: Ah, está bem. Ele meteu na cabeça que o senhor está copiando encantamentos dos livros que estão atrás do cavalete. Mr. Lawrence ficou pasmo. Pintar os mais notáveis do país e jamais fora tido como suspeito de roubo. Não era o tipo de tratamento que esperava. Por favor, pediu Strange com brandura, não se zangue. Se algum homem na Inglaterra merece nossa paciência, é Mr. Norrell. Todo o fruto da magia inglesa recai em seus ombros. Ele assegura que ele o sente fervorosamente. E isso o torna um pouco excêntrico. Pergunto-me quais seriam suas sensações, Mr. Lawrence, se numa manhã acordasse e descobrisse haver se tornado o único artista na Europa. Não se sentiria um tanto solitário? Não sentiria sobre o senhor o olhar vigilante de Michelangelo, Rafael, Rembrandt e de todos os demais, ao mesmo tempo desafiando ele pedindo que se nivelasse a realização deles? O senhor, por vezes, não perderia o ânimo e a calma? De reminiscências de Sir Thomas Lawrence durante uma intimidade de quase 30 anos, por Miss Croft. 84ª nota. Abre aspas. Não, Belazes não. Existe uma reconstrução da magia de Stokesay para acalmar águas procelosas no Tratado da Linguagem das Aves de Lancaster.
Não sou tolo a ponto de supor que Lancaster se compare a Stokesay, mas é o melhor de que dispomos. Fiz algumas revisões de Lancaster e estou acrescentando encantamentos de proteção e vigilância de Pevensey. Fecha aspas. Francis Pevensey, mago do século XVI, escreveu 18 maravilhas que se encontram na casa de Albion. Sabemos que Pevensey foi formado por Martin Pale. O livro 18 Maravilhas tem todas as características de Martin, da magia de Pale, inclusive a predileção por diagramas complexos e um intrincado aparato mágico. Por muitos anos, Francis Pevensey ocupou um lugar secundário, porém respeitável na história da magia inglesa como seguidor de Martin Pale, e foi uma enorme surpresa para todos vê-lo tornar-se de repente objeto de uma das controvérsias mais acrimoniosas da teoria da magia do século XVII. Tudo começou em 1754, com a descoberta de várias cartas na biblioteca de um cavalheiro de Stamford, no condado de Lincoln. Estavam todas escritas numa caligrafia antiga e assinadas por Martin Pale. Os estudiosos da magia da época continham a alegria. Porém, um exame mais minucioso revelou que se tratava de cartas de amor, sem nenhuma palavra de magia nelas, do começo ao fim. Continham as mais apaixonadas descrições imagináveis. Pale comparava a amada a uma chuva deliciosa que caía sobre ele, a um fogo no qual se aquecia, a um tormento que preferia a qualquer conforto. Havia várias referências a seios brancos, leitosos, pernas perfumadas, cabelos castanhos, compridos e sedosos, nos quais estrelas se enleavam, e outras coisas sem interesse para estudiosos da magia que tanto haviam esperado por encantamentos. Pale tinha como obsessão escrever incontáveis vezes o nome da amada, Frances, e numa carta fez uma espécie de poema ou enigma trocadilhesco com o sobrenome dela, Pevensey. A princípio, os estudiosos da magia do século XVII viam-se inclinados a argumentar que a amada de Pale teria sido a irmã ou a esposa do outro Francis Pevensey. No século XVI, Francis fora um nome comum tanto para homens como para mulheres. Depois, Charles Hattergray publicou 7 trechos diferentes das cartas que mencionavam 18 maravilhas que se encontram na casa de Albion, e mostrou claramente que a amada de Pale e o autor do livro eram uma única pessoa. William Pendler argumentou que as cartas eram falsificações. Elas haviam sido encontradas na biblioteca de um certo Mr. Whittlesey, que tinha uma esposa que escrevera várias peças teatrais, 2 das quais representadas no teatro Drury Lane. Sem dúvida, disse Pendler, uma mulher que se rebaixava a escrever peças se rebaixaria qualquer coisa. Isso sugeriu que Mrs. Whittlesey forjara as cartas com o fito de elevar o sexo feminino acima do lugar natural que Deus estabelecera para ele. Mr. Whittlesey desafiou William Pendler para um duelo, e Pendler, um estudioso até a medula que nada sabia de armas, desculpou-se e publicou uma retratação formal das acusações contra Mrs. Whittlesey. Mr. Norrell estava bastante satisfeito de empregar a magia de Pevensey, uma vez que havia muito concluído que Pevensey era um homem. Quanto às cartas, dado que não continham uma palavra sequer de magia, não se ocupou delas. A opinião de Jonathan Strange era diferente. De acordo com ele, apenas uma pergunta deveria ser feita e respondida, a fim elucidar, de elucidar o assunto. Teria Pale ensinado magia a uma mulher? A resposta era, também de acordo com Strange, sim. Afinal, Martin Pale afirmou ter aprendido com uma mulher, Catherine Winchester. 85ª nota. Abre aspas. Os autores que li, todos os descrevem de forma diferente. Ormskirk afirma ser uma estrada que atravessa uma charaneca extensa e escura, enquanto Hickman o define como uma casa ampla com inúmeros corredores escuros
e escadas grandiosas. Fecha aspas. Tadeusz Hickman, 1700 a 1738, autor de Uma Vida de Martin Pale. 86ª nota. Abre aspas. Carvalhos podem se tornar amigos e nos ajudarão contra inimigos se julgarem nossa causa justa. Bétulas são conhecidas por fornecerem portas que levam ao reino encantado. Freixos jamais cessarão de prantear enquanto o rei corvo não retornar. Fecha aspas. A Hera prometeu atar os inimigos da Inglaterra. Saraças e abrolhos prometeram fustigá-los. O pioriteiro disse que responderia a qualquer pergunta. A bétula disse que faria portas que levassem a outros países. O teixo nos trouxe armas. O corvo puniu nossos inimigos. O carvalho vigiou as colinas distantes. A chuva lavou todas as tristezas. Este tradicional refrão inglês supostamente arrola os vários contratos que John Nusk Glass, o Rei Corvo, estabeleceu com as florestas em nome da Inglaterra.